Olá! Vamos abordar agora alguns conceitos que fazem parte a primeira onda. Nós vamos falar sobre o conceito de condicionamento clássico, condicionamento operante e sobre a questão da modelação. Lembrando que as teorias de aprendizagem são o que marca a primeira onda das terapias comportamentais. Vamos começar abordando rapidamente o conceito de condicionamento clássico. Pavlov foi o primeiro a trabalhar esta questão. Ele apresentava, num experimento clássico em psicologia, uma comida para um cachorro. O que acontecia com o cachorro? Salivava. Depois ele apresentou para o cachorro uma campainha. E o que aconteceu? Nada. Em seguida, ele pareou no tempo e no espaço a campainha com a comida. E isso foi feito uma série de vezes. O que aconteceu com o cachorro? Salivou. Finalmente, depois de vários emparelhamentos da campainha com a comida, o que aconteceu? O cachorro tinha uma resposta condicionada. Como ele ficou sabendo disso? Apresentando a campainha, e aí o que acontecia com o cachorro? O cachorro salivava. Isso significa que nós podemos fazer um condicionamento de algumas respostas autonômicas, como a salivação, ou até mesmo de alguns problemas, como o medo. Qual a importância que isso tem em psicoterapia? Vamos supor uma criança que não tem medo de elevador, que fica tranquila no elevador. Um belo dia, essa criança entra no elevador com a mãe e o elevador para. E a mãe começa a gritar. E a criança começa a gritar. Numa outra vez que ela vai entrar de elevador, ela não quer nem entrar no elevador. Poxa, professora Mônica, mas nesse caso da criança só teve um emparelhamento. Eu posso condicionar medo através de um único emparelhamento? A resposta é sim. Nós podemos fazer um condicionamento de medo apenas com um emparelhamento. Se esse emparelhamento tiver um valor, uma carga emocional muito forte, é possível condicionar um medo ou até mesmo uma fobia mediante um único emparelhamento. O elevador, antes para a criança, era um estímulo neutro. E depois daquela experiência traumática, ele passa a ser um estímulo condicionado da resposta de medo. O condicionamento, resumindo e concluindo, para fazer um condicionamento, em algumas ocasiões, nós precisamos de vários emparelhamentos. Porém, em alguns casos, basta um único emparelhamento com forte valor, uma forte emoção. Bem, como nós podemos utilizar o condicionamento clássico em psicoterapia? Podemos utilizar o condicionamento clássico em psicoterapia de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Uma forma é condicionar a resposta de relaxamento. A resposta de relaxamento, que é marcada por uma diminuição do ritmo cardíaco, por um aumento da corrente galvânica da pele, por uma diminuição da pressão arterial, por um aumento da sensação de paz e um aumento da temperatura periférica das mãos e dos pés, é uma resposta fisiológica. Essa resposta, ela pode ser condicionada? Pode. Nas cenas dos próximos capítulos, eu vou explicar para você como condicionar a técnica de relaxamento através da técnica do botão. Aguarda! Mas vamos continuar. Vamos continuar falando de um outro conceito das terapias comportamentais de primeira geração, que é o conceito de condicionamento operante, ou condicionamento skinneriano. Skinner, ele, através dos seus experimentos, um dos seus experimentos famosos é o experimento do condicionamento de ratinhos utilizando a caixa de Skinner. Então, um ratinho, ele é colocado na caixa de Skinner em privação alimentar.
E o que que se faz? Sempre que o ratinho ele se aproxima inicialmente da barra, é colocado para ele um pouquinho de comida e o bichinho come. Depois de algumas tentativas dele só se aproximando, a gente aumenta a dificuldade, ou seja, aumenta o objetivo do ratinho. Então, ele não vai ser mais só reforçado através de um grãozinho de comida quando ele chega perto da barrinha. Agora, ele vai precisar tocar na barrinha. Então, sempre que o ratinho toca na barrinha, ele ganha uma comidinha. Depois, a gente aumenta um pouquinho o nível de dificuldade. Então, agora ele tem que apertar a barrinha. E aí, só quando ele aperta a barrinha, ele ganha a comidinha. Depois, ele tem que pressionar a barrinha e assim sucessivamente. Então, o condicionamento operante, de uma maneira resumida, é um tipo de aprendizagem em que o comportamento ele é controlado através de consequências. No caso do ratinho, qual é a consequência aqui? A comida que o bichinho recebe, ok? Que é chamado de reforço. Alguns conceitos chaves do condicionamento operante são o conceito de reforço e o conceito de punição. Reforço pode ser definido como qualquer estímulo que faça a taxa e a frequência de um comportamento aumentar. Enquanto punição, que muitos confundem como algo ruim, mas que necessariamente não é algo ruim, seria um estímulo que faz a taxa ou frequência de um comportamento diminuir. Mas o que é um reforço positivo? O positivo não é algo bom, o positivo é algo que eu acrescento. E o negativo é algo ruim? Não, o negativo é algo que eu tiro. Se você quer estudar mais sobre esse tema, você pode vir para os nossos cursos do CEPAF e do PSIMAIS. E se você quer ler sobre esse tema, leia os livros do Skinner na íntegra, porque os livros do Skinner vão ilustrar muito bem esses conceitos. Apenas um exemplo ilustrativo. Um reforço positivo. Vamos supor que o objetivo de um pai seja fazer com que a criança arrume a cama. Esse é o objetivo. Como eu posso usar o reforço positivo para aumentar a frequência de arrumar a cama ou arrumar os brinquedos? Sempre que a criança fizer uma arrumação da cama, mesmo que não seja perfeita, mas ela simplesmente só estirar o lençol, eu vou lá e faço para ela um elogio. Ou eu dou um ponto, como é uma técnica usada na economia de fichas. Depois eu aumento um pouquinho esse nível de dificuldade. Agora a criança não precisa só puxar o lençol, ela precisa alinhar o lençol. Sempre que ela puxar o lençol e alinhar o lençol, eu vou lá e dou um elogio ou um ponto, se eu estiver utilizando a economia de fichas. Lembrando que esses pontos eles podem ser depois trocados por presentes, por prêmios. Resumindo e concluindo, o dar um ponto ou fazer um elogio é um reforço positivo. Por quê? Porque eu aumentei a frequência da criança fazer o comportamento alvo, ou seja, fazer a cama. Agora, vamos supor que eu queira aumentar a frequência dessa criança de responder adequadamente para as pessoas na sua casa. E a criança é aquele tipo de criança monstrinho, né? Que muitas vezes tem um transtorno opositor desafiador. O que eu posso fazer? Sempre que a criança ela responder em voz alta ou fizer algum comportamento inadmissível, eu posso tirar algo que ela gosta, como, por exemplo, a televisão. Então, isso seria um reforço negativo. Eu vou tirar o quê? Aquilo que ela gosta, ver televisão.
Para quê? Para aumentar a frequência de falar com os pais de uma maneira educada. Ficou claro? Sobre esse tema e sobre a questão da punição, nós vamos abordar mais detalhadamente nos cursos presenciais do CEPAF e do PSIMAIS. A punição é algo que faz diminuir um comportamento e ela pode também ser positiva, quando eu acrescento algo para diminuir a frequência do comportamento, e pode ser negativa, quando eu tiro algo para diminuir a frequência do comportamento. Tanto essas estratégias de modelagem quanto o recurso de punição e reforço são muito utilizados na terapia cognitivo-comportamental. E uma técnica que utiliza muito esses conceitos é a técnica da economia de fichas, que é utilizada para aumentar a frequência e intensidade de comportamentos funcionais e diminuir a frequência e intensidade de comportamentos disfuncionais. Um outro conceito que nós utilizamos, que é muito utilizado na primeira geração, é o conceito de modelação, que foi trabalhado, criado por Bandura, em 1979. Bandura, embora seja um psicólogo behaviorista, ele é um dos pesquisadores que traz o conceito de cognição para a terapia comportamental. O que é a modelação? A modelação, que é um conceito de Bandura, pode ser definida como a capacidade de adquirir um determinado comportamento através da observação do outro. Enquanto modelagem é a aprendizagem através de aproximações sucessivas, utilizando reforços ou punições, a modelação, você terá um modelo que vai executar um comportamento e que, em seguida, o cliente observa aquele comportamento e reproduz esse comportamento. Esse conceito é muito utilizado no treinamento em habilidades sociais. O treinamento em habilidades sociais, muitas vezes, o terapeuta ele serve como modelo para o cliente de um comportamento social alvo. O que significa isso? Ele executa um determinado comportamento, como, por exemplo, ser assertivo numa determinada situação, dar limites, iniciar uma conversa, manter uma conversa, enfim, qualquer comportamento social. Então, o terapeuta executa aquele comportamento, o cliente observa e depois o cliente executa aquele comportamento. Depois, quando abordarmos técnicas, vamos falar mais detalhadamente sobre a importância da modelação no treinamento em habilidades sociais. Você já ouviu falar nesse seguinte ditado? Criança vê, criança faz. Os pais devem ter muito cuidado com os seus comportamentos, porque crianças pequenas, principalmente na pré-escola, são verdadeiras esponjinhas. E aqui nós estamos utilizando demais a questão da modelação. Então, se a criança observa a mãe trabalhando ou observa o pai lendo um livro atrás do outro, possivelmente essa criança vai copiar esse comportamento funcional e vai desenvolver um gosto pelo trabalho, ou vai se tornar multitarefas que nem a mãe, ou vai se tornar um leitor ávido como o pai, e assim sucessivamente. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre as estratégias, algumas estratégias da segunda geração nas terapias cognitivas comportamentais. Enquanto isso, dá uma olhadinha no nosso material complementar, ok?